Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos a esta casa. É com muita alegria que nós os recebemos. E hoje, para falar de um assunto que é muito próximo, é muito inerente a todos nós, para falar sobre o ser e suas humanidades. Humanidade vem do latim humanitas e é um substantivo polissêmico, tem vários sentidos. Do ponto de vista objetivo, humanidade é o conjunto de todos os seres humanos que habitam a Terra. É uma camada fértil da Terra, é o humus da Terra. No sentido subjetivo, humanidade é a natureza intrínseca de tudo aquilo que vem do humano, que vem da experiência, da essência do ser humano. Mas também tem um sentido figurativo, onde humanidade também está ligado ao conceito de filantropia. Porque esse cuidado que se dedica ao semelhante é uma questão ontológica, própria do conativo, de sobrevivência da espécie. Faz parte da nossa constituição moral, da nossa coesão enquanto humanos. Mas se nós acrescentamos um S a essa humanidade, e vamos falar de humanidades, nós vamos ao grego numa ideia de criação, que vem de lá de paideia. E humanidades, de acordo com o grego, é um conjunto dos estudos clássicos de língua, de literatura, de história, de filosofia e tudo isso junto e alargado com outras ciências sociais, com todas essas disciplinas nessa área. Em outras palavras, humanidades é a manifestação da cultura, algo muito próprio do ser humano. Irmão Grimm, um dos mentores desta casa, ali representado, nos fala sobre a importância disso, que o ser humano faz pertencimento tão somente a Deus e à humanidade. A Deus porque foi criado por Ele. Deus está em nós como nós estamos nele. Deus pertence a nós. E a humanidade nos traz, pertencer à humanidade, nos traz um sentido de responsabilidade. Responsabilidade com esse coletivo, com esse conjunto, com essa sobrevivência, com essa coesão. E ao nos trazer essa responsabilidade, também nos traz a necessidade de uma ação em prol dessa manutenção da humanidade. Apesar disso, a humanidade ainda precisa esclarecer que qualquer vida é importante. Eu vou repetir. Qualquer vida é importante. E isso, não reconhecer isso, já é bastante preocupante. Onde estamos? O que estamos fazendo que precisamos ainda nos repetir isso? Nesse livro, Antropologia Espírita, escrito por professor Mauri, que foi o fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, é um livro maravilhoso. Ele fala que o pertencimento é a consciência de que se é parte integrante do conjunto, mas que isso implica ação e implica compromisso de cada um de nós. Todos nós já pertencemos. O fato de estarmos aqui, de termos recebido essa dádiva, já nos torna pertencentes. Mas ele nos lembra que pertencimento não significa finitude, limite, mas encontro permanente
com o universo. É uma construção em consonância, é uma construção em harmonia com o universo, quando a gente reúne a parte que alcança o todo e o todo que alcança a totalidade. Quando a gente pensa nessa questão, nós precisamos rever como estamos lendo esse pertencimento. Em muitos casos, nos tem sido trazido, por exemplo, em casos de família, a gente ouve o tempo inteiro, se há uma característica pontual na sua família que se repete, um padrão que se repete, tá? E nem sempre ele é positivo, por que eu tenho que repetir para tornar-me pertencente? Por exemplo, uma doença. Se na minha família, uma série de mulheres, se minhas ancestrais tiveram câncer de mama, por exemplo, por que eu tenho que desenvolver um câncer de mama para dizer isso é de família? Será mesmo que tem que ser assim? Será que eu preciso chegar a esse nível de limitação, de finitude para me fazer pertencente? Ou será que não é o momento de eu romper com essa barreira? De falar, chega, nós podemos parar com isso por aqui. Eu não preciso repetir esse padrão para continuar dessa forma, para pertencer a essa família. Nós sabemos que pela epigenética nós podemos fazer essa construção, essa reconstrução e bloquear isso. Então vamos falar um pouco sobre esses conjuntos. O que é a parte, o todo e a totalidade? A parte é a fração de um todo, é cada elemento aqui reunidos. Cada um de nós é um elemento do conjunto que hoje se prestou, se organizou, se dispôs a vir aqui. E quando nós nos reunimos, nós formamos uma unidade, um grupo que é a soma dessas partes componentes. Nós aqui somos o todo nessa sala hoje. Mas aqui estamos muito mais do que como elementos. Cada um de nós trouxe a sua história, trouxe a sua experiência, trouxe a sua expectativa. Cada um de nós trouxe as suas angústias, os seus anseios, a sua vontade de ouvir, de aprender, de refletir. Além disso, nós ainda temos a presença dos espíritos desencarnados que conosco vai compor. Portanto, quando nós nos somamos, nós formamos uma mentalidade que é muito maior que a soma de cada um. Portanto, essa unidade orgânica resultante da reunião de todos esses elementos e das relações que nós estabelecemos aqui é muito maior que o todo. É muito mais forte. Por isso, um grupo tem tanta força. Por isso, quando se faz algo sozinho, tem um resultado. Quando você faz aquilo com um grupo, com o mesmo propósito, a força é muito maior. E talvez pensando nisso, em 2015, com todos esses incômodos gerados pela desigualdade social e econômica, os Estados membros da ONU se reuniram em 2015 para criar o que se chamou da Agenda 2030, que era uma série de objetivos de desenvolvimento sustentável para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas pudessem desfrutar de paz e de prosperidade no mundo inteiro, onde quer que estivessem, na condição em que estivessem. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 17
objetivos. Se a gente olhar para eles, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. A gente olha para esses objetivos e, indiscutivelmente, são todos muito importantes. Em conjunto, nem se fala. O que se pode cogitar, na verdade, é dos meios e das formas de se enxergar isso. Mas os objetivos em si são importantíssimos. Apesar disso, como tem sido, 10 anos depois, o cumprimento desses objetivos? Infelizmente, não estão sendo cumpridos, nem no mundo e nem no Brasil. De forma satisfatória, ainda não. No mundo, de acordo com um relatório recente da ONU, de 2024, 17% das metas dos ODS estão no caminho certo para serem cumpridas. Esses objetivos, eles são organizados em metas, são 169 metas, mas só 17% no mundo estão no caminho certo para serem cumpridas. Mais de um terço está estagnado ou regredindo. Apenas 16% dessas metas estão no caminho certo para serem alcançadas até 2030. No Brasil, não é diferente. De acordo com a Agência Brasil, que é responsável pelo cumprimento dos ODS, apenas 14 das 169 metas foram plenamente cumpridas entre 2016 e 2022. 35 metas apresentaram uma evolução positiva, 26 não mostraram nenhum progresso e 23 sofreram retrocessos. Ou seja, o Brasil está atrasado em pelo menos 80% das metas. E a verdade é essa: infelizmente, nenhum ODS será alcançado até 2030. E a explicação para isso, a justificativa para isso, é que os desafios são contínuos no mundo. Desigualdade social, degradação ambiental e falta de financiamento adequado. Não será o momento oportuno para nós reavaliarmos como é que nós estamos criando estratégias e políticas até esse momento, como é que nós estamos enfrentando isso, como é que nós estamos encarando isso, porque não é num sentido apenas macro, é no dia a dia, é implementando isso na educação. São pequenas coisas que têm que fazer parte da nossa rotina. O que nós podemos fazer em prol da humanidade? É essa a questão. O que nós faríamos se nós ambicionarmos verdadeiramente o bem-estar social, econômico e ambiental? Porque em momento algum nós podemos descolar da questão ambiental. No momento em que nós descolamos da questão ambiental, nós perdemos a nossa integridade. Se nós pensarmos nos impactos a longo prazo das políticas públicas para prevenirmos a pobreza, as desigualdades de acesso à saúde e educação e acerca das questões climáticas, não poderíamos oferecer mais do que estamos oferecendo?
Isso faz parte de uma filosofia mais humanista, uma filosofia de valorização do ser humano e da condição humana. Eu não sei se vocês já ouviram, mas me incomoda muito quando eu uso observações do tipo, diante de algum impropério de um ser humano, né, alguém diz, ser humano não tem jeito não, olha como é que é o ser humano, como se não fizesse parte desse grupo, como se não pertencesse, o ser humano é o outro, eu não sou? Qual a minha responsabilidade em relação a isso? Porque, na verdade, o que está se falando o tempo todo é em generosidade, compaixão, valorização dos atributos e das realizações humanas. O que está se falando aqui é repetindo a mensagem que Cristo nos trouxe, que é basicamente isso. Cristo dedicou uma encarnação inteira para nos ensinar, para nos fazer pensar como humanidade. Edgar Morin, o filósofo francês, do alto da sua sabedoria e da sua experiência de mais de 100 anos, ainda encarnado entre nós, ele diz que há uma necessidade de melhor compreender a realidade para entender quem somos como seres humanos e incluir esse tema da compreensão humana em nossas pautas, em nossa pauta diária. É isso que nós estamos fazendo aqui. Exatamente, repensando, sabe, quem somos nós? Qual que é a nossa função? Como é que nós podemos, porque quando nós nos entendemos, nós conseguimos entender o outro. Talvez esteja faltando isso para cumprir aquelas metas. Talvez esteja faltando essa autorreflexão, essa autoanálise, porque não vai ser uma ordem superior que vai acabar com as desigualdades sociais e econômicas. Não, essa mudança é de dentro para fora. Talvez sejam novos paradigmas, uma nova adaptação, uma reintegração à vida como natureza criativa e imanente. É nós entendermos o que traz o Livro dos Espíritos, que uma das funções do ser humano sobre a Terra é contribuir para a criação. É fazer a sua construção nessa direção do bem, na direção superior. É continuar essa obra maravilhosa que Deus nos deixou, que Deus constrói a todo momento em nós, através de nós. É trazer esse Deus imanente para mais perto. O ser, a realidade e a humanidade. Se nós repensamos isso, por exemplo, se nós aprendermos a lidar com as incertezas, se nós compreendermos que não vamos controlar tudo o tempo inteiro, que nós podemos sim planejar a nossa vida, planejar os nossos feitos, mas que não vamos controlar, se nós liberarmos esse apego, quem sabe nós não vamos enxergar uma realidade que é muito mais positiva do que alcançávamos até então. Quantas vezes a gente não diz, né, foi melhor que a encomenda. Quantas vezes a gente não pede alguma coisa e quando recebe, fala, nossa, eu nunca pensei que isso daria certo. E às vezes até situações em que nós vivenciamos e que a gente pensa que foram ruins em nossa vida e um tempo depois a gente fala, como aquilo foi bom, como aquilo me fez crescer. Se não fosse aquilo na minha vida, onde eu estaria? Eu estaria amassando barro até hoje? Eu estaria no mesmo ponto ainda? Quanto tempo eu levaria para alcançar alguma evolução? O ponto em que hoje eu estou. É isso. É deixar
o barco seguir com o vento. Nós temos alguns pontos que nos diferenciam dos outros seres. Há muitos deles, mas em especial, gostaria de lembrar desses aqui. O primeiro é a capacidade de fazer raciocínio, de usar nossa razão, de refletirmos sobre o que os acontecendo. A segunda é nós sermos dotados de autoconsciência. Nós temos consciência do nosso corpo, nós temos consciência dos nossos pensamentos, nós temos consciência dos nossos feitos, nós temos até uma moral introjetada em nós, sabe, que nos faz distinguir o que é bom e o que é ruim para nós e para o outro. E é porque temos essa capacidade de raciocínio e é porque somos dotados dessa autoconsciência que nós podemos transformar a nossa realidade. É por isso que nós temos que acreditar e ter esperança.